Bom, sucesso! Eu tenho 39 anos, quase 40, sou uma millennial em decomposição. É, mais ou menos isso. E o que é um millennial, né? Esse povo que nasceu na década de 80, tinha esses disquetes aqui para gravar as coisas do computador, alugava vídeo em locadora, nascemos sem internet e hoje em dia a gente é completamente viciado em uma. Eu não sou casada. Eu não tenho filhos, mas já fui madrasta por quase 10 anos, ou seja, sim, separação, trauma, depois a gente fala sobre isso em outra ocasião. Eu sou atriz, sou roteirista e estou na minha 3ª faculdade de psicologia com ênfase em psicanálise. Dado esse briefingzinho, assim, vocês diriam que eu sou uma mulher de sucesso? Ah, vamos lá, gente, 40 anos, solteira, sem filho, não é o que a sociedade espera de uma mulher, não é mesmo? E aí, pensando nisso, eu falei, mas o que é o sucesso? Primeira coisa que eu fiz foi jogar no Google. Sabe o que o papai Google me deu? Essa frase, olha que sensacional. Tentou sem sucesso conquistá-la. Ou seja, para falar de sucesso, o Google usa o fracasso. Ele usa o fracasso para explicar o sucesso, que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora. Também precisei contextualizar para a nossa época, a modernidade / pós-modernidade. A modernidade trouxe a produtividade como um valor em si, a ideia de que o que importa está lá no futuro. Você precisa ter um projeto e você precisa ter uma meta. Geralmente essa meta é um cifrão, sabe o termo para frentex, modernoso? Pois é. E hoje o projeto virou empreendedorismo. Ah, eu sou empreendedora, eu tenho empreendimento, eu empreendo. É um selo quase de sucesso, não é? Só que a gente vive, inclusive, numa sociedade em que tudo está mudando numa velocidade que a gente não está acompanhando. Uma hora é para a gente estar casado. Daqui a pouco é para a gente abrir a relação. Poliamor, poligamia. Agora fecha. Não, agora só no carnaval que pode. Agora não é para ter filho, porque o mundo vai acabar. Olha, é mudança climática. Não, agora é legal ter 3. Isso entrou na moda, hein? Pois é, a gente está vivendo a modernidade líquida do Bauman. Que ele fala que o que a gente acredita num dia, no dia seguinte já é outro formato, é fluidez, já não é nada daquilo. E como é que a gente tem alicerce, então, para poder seguir em frente? Pior, a gente está vivendo na era da rede social. Somos os primeiros a experimentar isso. Não é sobre como eu me realizo, mas se eu pareço realizada para as pessoas. Quantos likes medem a relevância do que eu faço? Quantos views eu preciso ter para poder ser interessante o suficiente? Quem é que mede isso? E como é que a gente está conseguindo disfarçar nossa insônia, nossa ansiedade no meio de filtros de Instagram, fingindo que está tudo bem e se comparando o tempo todo? Então vamos lá. Numa sociedade em que tudo está mudando o tempo inteiro e a gente não está acompanhando, como traçar uma linha reta atrás de uma meta, de um sucesso, com a ideia de progresso? Progresso é o grande nome da modernidade. É um mito. E aí eu resolvi trazer um caso de insucesso. Euzinha. Quando a gente nasce, a gente é projeto das pessoas que nos trouxeram ao mundo. Meu pai e minha mãe estavam lá. Eu, por exemplo, não participei da reunião de branding da Paula. Eu não teria escolhido o nome Paula. Ninguém me perguntou se eu queria me chamar Paula. Ninguém sentou comigo na mesa e fez uma votação. Seria eu contra meu pai e contra minha mãe. Só que eu não sou boba nem nada, né? Quando a gente é criança, a gente precisa sobreviver, ser amado, se sentir pertencente àquele lugar, àquela família, precisa de tudo. Então, tudo que essas pessoas falam sobre a gente introjeta, como se os desejos do pai, da mãe, desses grandes outros, como diria Lacan, um grande psicanalista, viram os nossos, e a gente fica muito alheio ao que a gente quer para a nossa vida. Mas, nessa época, a gente ainda tem um certo grau de liberdade e a gente ainda está curioso com a vida. A gente se joga. Isso aqui sou eu jogando, a calcinha arrebentada. Ah, nem sei o que é isso. O que é pudor, o que é moral. Eu só estou experimentando. Por que das coisas? Por que o céu é azul? Por que o dente nasce? E a gente vai lá, se joga. Só que logo em seguida, a gente troca a curiosidade pela performance. Jogam a gente na escola. E a escola visa o nosso êxito social. Me colocaram na escola mais forte do Rio de Janeiro. E logo na alfabetização, já estava olhando para o vestibular, lá na frente, nem sabia direito o que era isso. E a gente já estava sendo soldadinho da máquina. E ali a gente começa a se comparar. Minha nota é pior, nota de comportamento, ai que vergonha, o bullying. E entra esse novo agente cultural, a cultura, ditando outras coisas que eu preciso desejar. Que banda que eu preciso gostar, como é que o meu cabelo precisa estar, que gíria que eu preciso falar para pertencer ao grupo. Aí, em seguida, a gente vira adolescente.
e precisa decidir o que vai fazer para sempre. Ah, essa palavra é forte, né? Eu, nessa época, estava cheirando loló. Eu não sei se a galera sabe o que é loló, mas o millennial estava fazendo isso. Estava experimentando a minha sexualidade, estava totalmente loucona por aí. Quando a minha mãe falou, minha filha, você precisa de um diploma, porque senão você vai cair numa cela comum, você vai ser preso um dia. E eu achava que eu realmente podia ser preso um dia, porque eu fazia muita besteira. Naquela época tinha isso, tá? Isso caiu, hein, millennial? Não funciona mais ter diploma, não. Se fizer besteira, vai para a cela comum mesmo. Mas com medo, eu fui correndo para a faculdade de administração. E lá eu falei, eu sou muito comunicação, eu vou logo para comunicação. Entrei em cinema, achava muito glamouroso. Só que a sociedade não respeita coisas como cinema, filosofia, música, ela quer praticidade, coisas práticas, ágeis. E aí eu, com medo, resolvi entrar na minha segunda faculdade de publicidade e estar aqui para provar o meu diploma, que hoje em dia não serve nem para ficar mais numa série especial. Mas enfim, eu não sou publicitária? Não. E onde é que eu estava com a cabeça? No teatro, sim. Eu tinha um rosto bonito, eu tinha talento e tinha um sonho. Isso aqui sou eu numa capa do diretor de fotografia do Jordan, que chama Jordan Lepp, do Lars von Trier, que é o diretor de Dogville. Então, eu já comecei com coisas muito interessantes ali, e fazendo muito teatro. Só que talento não é a garantia de que você vai se dar bem. Claro que ajuda, mas eu conheço muita gente, até mais talentosa do que eu, que desistiu no meio do caminho, ou que hoje em dia está ralando muito. Porque, infelizmente, a gente vive num sistema que eu acredito que para você trabalhar com propósito, aquilo que faz sentido para você, você precisa de duas coisas. Um é grana. Porque se você estiver num lugar de vulnerabilidade social, com 5 filhos, ferrada, pegando ônibus para poder ir trabalhar e dando conta de tudo da casa, você não vai ter muito espaço para sonhar. E eu tive o privilégio e a sorte de ter nascido numa família em que a minha mãe pôde me apoiar. Outro é a contingência, ou seja, o risco. Quanto maior a liberdade na sua escolha, seja no relacionamento, seja numa profissão, você vai ter que lidar com um nível maior de risco. E eu escolhi arriscar, eu não me arrependo, mas para mim foi assim. Por quê? Quando a gente traça uma linha reta, a gente não controla as variáveis, porque são várias. Eu vou elencar algumas aqui. Por exemplo, saúde. Se acontece alguma coisa com a nossa saúde, tudo muda de rumo. Não tem jeito. Cenários políticos. Quando eu estava estudando, gente, me prometeram outro mundo. Não é esse aí que está muito louco, polarizado, dividido, que muda tudo, inclusive os cenários sociais. Tendências de mercado. Bom, eu posso falar do meu mercado de atriz. Antigamente, os atores eram contratados pela casa, né? Pelas grandes emissoras e tal. Hoje em dia, é por projeto. Você está numa novela e você fica muito desempregado muito tempo, cagado, ferrado, tomando ansiolítico. Aí, daqui a pouco, alguém te chama para outro projeto, daqui a pouco você está todo desempregado de novo. O streaming mudou completamente o cenário dos atores. Tem a pejotização do trabalho, hoje em dia todo mundo tem que ser PJ. E, por exemplo, se a Fernanda Montenegro, esquece que ela é famosa, fizesse hoje um teste de elenco, ela ia arrasar, a gente sabe que ela ia arrasar, mas talvez ela não passasse. Alguém consegue adivinhar o porquê? Porque ela não tem tantos seguidores na internet, não fez a dancinha do TikTok. Quando eu me formei não era assim, mudou completamente. As novas tecnologias. Agora vocês viram a atriz IA? Olha com o que a gente tem que lidar, como é que eu vou concorrer com uma atriz de inteligência artificial? Está tudo mudando muito rápido. E aqui eu vou elencar 3 fatores que Freud, o pai da psicanálise, fala do mal-estar na sociedade, mal-estar da civilização. Ele coloca os cenários ambientais, a pandemia está aí para mostrar que loucura a gente vê uma pandemia, para mostrar que a gente não controla nada, um cara mordeu um morcego do outro lado do mundo, e olha o que aconteceu com o mundo inteiro. Outros são o envelhecimento, ou seja, a fragilidade do corpo. Lembra que eu mostrei isso? Pois é. Vai mostrando que uma hora é o corpo que manda. Ou seja, a gente vai morrer. Horrível falar isso no domingo à noite. Péssima, eu sei. Desculpa lembrar. Vamos esquecer de novo. Esquece que eu falei isso. E outro, relacionamentos. O que ele quer dizer com isso? Para a gente conviver em sociedade, a gente tem que segurar muito das nossas vontades, dos nossos ímpetos, nossos instintos mais primitivos. Para uma carioca no trânsito, isso é enlouquecedor. Eu tenho vontade de matar um a cada dia. Mas eu seguro, porque eu convivo em sociedade. Quando a gente se separa, vê a confusão que acontece na nossa vida, sai tudo do eixo. Freud ainda diz que o que se chama felicidade só é possível como fenômeno episódico, ou seja, ela vem e vai. Para ser feliz, você tem que passar pela infelicidade. Lembra lá do Papai Google, sucesso e fracasso? Um não existe sem o outro. Você só frui intensamente aquela sensação de estou muito feliz! Uau, que sucesso que eu estou fazendo! Porque várias vezes você esteve infeliz, seguirá tendo outras vezes infeliz. Então, assim,
Que ideia é essa que o neoliberalismo está vendendo pra gente? Que se eu tiver o carro tal, se eu tiver o relógio tal, se eu tiver tantos filhos, se eu casar com fulano de tal, se eu tenho que ter 3 filhos, tenho que botar na escola tal, eu vou chegar numa felicidade platô, nada mais me impede de ser feliz. Mentira! Estão ganhando dinheiro com isso, porque a gente não para de desejar, é uma máquina desejante incessante que a gente é. Bom, outro fator é, quando a gente chega lá no nosso objetivo, o que acontece? Ai, já conquistei, não quero mais não. Você queria aquele cara, você conquista aquele cara, você tá lá com ele, aí depois que passa um tempo você fala, nossa, meu vizinho tá um caco, né? Você já tá querendo uma outra coisa. Normal, o ser humano é assim que a gente funciona. Eu, por exemplo, gostaria de voltar pro caso a minha mãe, tadinha, ela falou, minha filha não me bota. Botei, mãe. A minha mãe é de uma geração muito diferente da minha, mas que educou a minha. Na época dela, emprego era uma garantia vitalícia. Você tinha FGTS, aposentadoria, você ia contar com várias coisas. A minha geração, esquece. Várias pessoas da minha idade não estão conseguindo, mesmo com um emprego padrão, tá? Advogado, médico, conseguindo ter estabilidade na sua vida, ter seu próprio carro, sua própria casa. É assim que a gente está convivendo. Por exemplo, a minha mãe aqui tinha 34 anos e estava assumindo a diretoria da Casa da Moeda, com 2 filhas, eu, a minha irmã, um marido, meu pai, quase se separando, uma casa própria e um carro próprio. E a filha dela, com a mesma idade. Bem, está em cima de um palco, vestida de noiva, coisa que nunca foi o meu desejo, me vestir de noiva, mas a personagem quis, eu vesti ela de noiva. Muito diferente da minha mãe, mas graças às escolhas dela. Só que para minha mãe custou muita coisa como saúde, porque imagina uma mulher na década de 80 ocupando lugares como que ela ocupava, ela ocupou vários, visado por vários machos, e vários homens querendo também. O que ela não sofreu? Eu pago outros preços de consequência das minhas escolhas, mas mudou completamente uma geração da outra. E agora eu vou falar da variável que os psicanalistas mais amam, a variável eu, ou seja, a gente não se conhece totalmente. Freud fala, inclusive, né, ele bota aquela figura do iceberg. O que a gente vê da gente é a parte consciente. Existe toda uma profundeza, angústia, tudo que tem embaixo que a gente não está dominando, que aparece de vez em quando, é o inconsciente. Em sonho, você fala, que sonho louco, apareceu, sei lá, meu pai que já morreu aqui. É, porque seu inconsciente está ali querendo te mostrar alguma coisa, ou ele está vivendo ali, né? E, por exemplo, os atos falhos. Quando você está com um namorado novo e sem querer você fala o nome do seu ex, você queria fazer isso? Claro que não. Foi sem intenção. Você fez sem querer. A gente escapole da gente. Eu, por exemplo, tinha comprado a passagem para vir aqui, eu sou do Rio de Janeiro, falar no TED há muito tempo. 5 dias atrás, eu olhei de novo para as datas e falei, tem uma coisa errada. Eu comprei para voltar domingo agora. Nesse momento era para eu estar no avião, voltando para casa. Eu estava me sabotando. Olha como eu escapuli de mim. Eu consegui pelo menos reverter. Tem vezes que a gente não consegue reverter a cagada que a gente faz. Essa aqui da foto, tentando me matar, é a minha adolescente. Porque a minha adolescente, ela tinha grandes planos para mim. Ela tinha um ideal de Paula incrível. Paula vai ser uma estrela, uma diva. Eu tenho várias ideias incríveis. Ela tinha uma maquete de Paula na cabeça dela. Só que hoje em dia ela me olha com essa machadada e fala, não foi isso que eu sonhei pra gente. Você está me entregando uma outra coisa. Eu queria outros sonhos, eu vou te matar. Eu falo, calma, calma, gatinha, fica quietinha. Né? Como é que eu adoço ela, esse ímpeto dela de querer me matar? E aí eu vou dizer uma coisa que a Paula do Machado fez uma vez. Como eu tinha essa mania de, uau, preciso de coisas grandes, eu desperdicei uma coisa que estava acontecendo ali comigo na hora. Teve uma vez que eu fui chamada para fazer uma participação na novela das 9 com a Tata Werneck. A personagem da Tata Werneck ia entrar no Big Brother e a cena que a gente ia fazer ia ser com o Boninho, manda-chuva da TV Globo. Precisavam de uma atriz de humor que soubesse improvisar. Lá fui eu, Paula do Machado, feliz da vida, vamos embora. Quando eu recebi o texto e vi que era pouco, eu falei, é isso? É isso que vocês têm pra mim? Não, eu sou do nível Tata Werneck. Esse nível, tá? Mas eu cheguei lá, fiz a minha cena num hotel na Barra da Tijuca. E depois que terminei essa cena com a Tatá, eu saí dali, pé da vida, peguei meu telefone e liguei para uma amiga. Eu não acredito que eu fiz esse papel, que coisa horrível, tomara que ninguém veja, eu mereço muito mais que isso. Ela falou, amiga, volta agora pra lá. Você tá na novela de maior audiência da Globo, indo passar no Big Brother com um Boninho, você tá louca? Falei, tá bom. Tentei voltar, que na hora que eu tentei abrir a porta do corredor do hotel, o segurança puxou rápido. Eu falei, meu Deus, só falta eu estar atrapalhando a gravação do Boninho, né? Aí esperei um pouco. Daqui a pouco, abriu a porta do corredor do hotel, saiu a equipe inteira atrás de mim. Onde é que você tava, garota? A gente procurou pra caramba. Eu falei, eu tava aqui, eu juro, na escada de incêndio. Não, você saiu desse hotel. Eu falei, não, eu tava aqui, por que ninguém me ligou? Um caos. Nessa hora eu falei, bom, vou ligar para uma amiga minha que trabalha na Globo. Liguei, Tati, acho que eu fiz alguma cagada. Ela falou, deixa de ser dramática. Depois ela me liga e fala, vem cá, sua cena era com o Boninho? Boninho saiu daí, foi para a Rede Globo, para o Projac.
e encontrou a diretora-geral de todas as novelas da Globo e falou: Boninho, que privilégio, você numa novela nossa, como é que foi a gravação? Ele virou e falou: foi ótima, tirando a atriz que vocês contrataram, que sumiu no meio da gravação, e eu tive que botar a minha assistente pessoal para fazer no lugar dela. E essa era a cena principal que eu deveria ter feito. Esse improviso com a Tata Werneck, e eu estava reclamando da minha oportunidade numa escada de incêndio. Bom, vocês imaginam, né? Como eu fiquei devastada, como eu fiquei cagada da cabeça. Eu falei, não é possível, eu preciso de disciplina na minha vida. Eu vou para o emprego formal, trabalhar 8 horas diante de um computador. Fiquei em crise existencial. E o que eu fiz? O que os ricos fazem quando estão em crise existencial? Retiro espiritual. Hoje em dia não faria não, mas eu fiz. E lá encontrei uma pessoa que me achou muito, você é muito comunicativa, vou te levar comigo então, já que você quer mudar de rumo. E fui trabalhar com empreendedorismo, tudo isso que a modernidade adora, com propósito, impacto social, e fui trabalhar para levar o Impact Hub para o Rio de Janeiro. Olha, eu toda executiva, olha ela, de preto, toda formal. Já fazia 2 anos que eu estava lá trabalhando, e aí me ligaram da Record. Paula, tem um papel para você aqui na novela, você quer fazer? Vocês acham que eu aceitei? Claro que eu aceitei! Larguei tudo, fui correndo fazer novela, sou eu aqui na novela Rico e Lázaro. Logo em seguida saí na Veja Rio, tava bombando. E saí no Anselmo Góes, prestígio do caramba, chupa, Boninho! Saí no Anselmo Góes, lugar que todos os artistas saem lá no Rio de Janeiro, no Jornal o Globo. Tudo certo, fui fazer teste pro Porta dos Fundos e passei! Cheguei lá. Pra mim, eu tava muito feliz. Já cheguei lá, agora acabou, zerei a vida, trabalhando com humor. E aí, o que eu fiz em seguida? Pandemia. Destruiu tudo. Porta dos Fundos tomou outro rumo. Eu fiquei na vala, fiquei muito mal. Eu estava morando longe da minha cidade, em Niterói, na terra do meu ex, com o relacionamento fracassando, totalmente angustiada. E agora, o que eu faço? Bem longe do meu ideal de eu, do meu euzinho. Falei, bom, se eu parar, é melhor eu não paralisar. Fiz ainda uma peça no Instagram e fiz esse programa chamado Faz Sentido, que entrevistava pessoas a pandemia inteira. Me formei em constelação familiar. E vocês acham que eu segui? Claro que não, voltei a fazer novela, fiz Gênesis na Record. Só que eu já estava com a obra criada, vi que a vida realmente dá as suas peças e vi que eu tinha me interessado por umas outras coisas, por que não abraçá-las também? Entrei na faculdade de psicologia. Eu estou no 7º período e tem gente de até 70 anos de idade fazendo. É incrível, pessoas que passaram por tudo. Mas é óbvio que a atriz está sempre lá, ainda fiz Disney. Estou trabalhando no Instituto de Psiquiatria da UFRJ com saúde mental. E é claro que eu exerço a minha atriz através de esquetes de humor para empresas na internet e também sou roteirista hoje em dia de influencers. Uma cabeça criativa ali por trás. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que importa? Será que são os extremos entre o fracasso e o sucesso? O que existe? O dia a dia, a nossa jornada, que é o maior bem que eu tenho, que eu construí até aqui. É aquela segunda-feira que a gente está de saco cheio, é aquele relacionamento que a gente não aguenta mais, mas a gente vai dar, né? Vamos ver se a gente melhora isso aqui. É a profissão que você fala, pô, não aguento mais estar ali, mas você está no dia a dia, é a construção, é a jornada que é singular. Cada um tem uma digital, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu percurso. Por que a gente está se comparando na internet? Por que está todo mundo ficando com cara de filtro de Instagram, botando boca, puxando para ficar igual? Se cada um tem seu tempo, cada um tem sua jornada, cada um falha e erra da sua forma. Que doideira. E nessa, preparando isso tudo, eu olhei para o lado e vi uma garotinha me olhando, assim, muito encantada. E eu falei, que? Olha você aqui. Largou o machado. Ela, uau, a gente fez isso tudo. Aham. Estou muito feliz. Finalmente a minha adolescente me aplaudiu, ficou muito feliz com tudo que aconteceu. E aí eu entendi um conceito chamado amor fati, que é amor ao destino, que Nietzsche já citou na sua obra. Ou seja, eu não preciso mudar nada que aconteceu, está tudo certo. Eu só preciso estar aqui no momento presente, entendendo qual dança a vida está me convidando a dançar agora. Abandona aquele ideal. Fica aqui, o que tem aqui agora para você? E aí você consegue abraçar o destino do agora. E para isso eu deixo uma reflexão. As suas escolhas estão sendo feitas em nome de quem? É pedindo um olhar, é pedindo um reconhecimento de um pai e de uma mãe lá do passado? É um pai e uma mãe ali da sua adolescência? Você está se contrapondo a eles ainda até hoje? É para um tio, é para um marido, para uma mulher, é para um filho? As suas escolhas estão sendo não autorais a esse nível? Será que a gente pode ter um pouquinho de vida autoral? Para quem você está ofertando a sua vida? E passa muito rápido. Obrigada por ouvirem o meu tédio.